Levítico, capítulo 7 ao 10. Começando então com o 7. Esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é: no lugar onde degolam holocaustos, degolarão a oferta pela expiação da culpa. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura. Também ambos os rins e a gordura que neles há, que está sobre as tripas. E o redenho sobre o fígado com os rins se tirará, e o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, e expiação da culpa é. Todos verão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a oferta pela expiação de pecado, assim será a oferta pela expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito preposição por ela. Também o sacerdote que oferecer holocausto de alguém, o mesmo sacerdote terá o couro do holocausto que oferecer. Como também toda a oferta que se cozer no forno, com todo o que se preparar na sertã ou na caçarola, será do sacerdote que a oferece. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de louvores, como o sacrifício de louvores oferecerá bolos asmos amassados com azeite e coscorões, asmos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta e com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de louvores da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia se queimará no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas a outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. E, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala os filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Porém, pode usar-se da gordura do corpo morto e da gordura do dilacerado para toda a obra, mas nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal que se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. E nenhum sangue comereis de qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão a oferta queimada ao Senhor, e a gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante ao Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e seus filhos. Também a espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada,
dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão, que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse trará a espádua direita a sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, o estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto e da oferta de manjares, e da expiação do pecado e da expiação da culpa, da oferta das consagrações e dos sacrifícios pacíficos, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Capítulo 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e os seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães asmos, e junta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão, a seus filhos, e lavou com água. Eles vestiu a túnica e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele um manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Depois pô-lo o peitoral, pondo o peitoral no urim e o turim. E pôs a mitra sobre sua cabeça, e na mitra diante do seu rosto pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e apertou-lhe as tiras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação para o pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que estava na fissura e o redenho do fígado, dos rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do seu holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frissura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada, era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e o degolou. E Moisés tomou seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar e em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura, e
o redenho do fígado, e ambos os rins e a sua gordura, e a espádua à direita, também do cesto dos pães asmo, que estava diante dele, tomou um bolo asmo, um bolo de pão azeitado e um coscorão, e pôs sobre a gordura e sobre a espádua à direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos filhos, e os moveu para oferta de movimento perante o Senhor. Pois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar, sobre o holocausto. Todas estas foram ofertas de consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e moveu, e por oferta de movimento perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também o azeite da unção e o sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E santificou a Arão as suas vestes e seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali comei com o pão que está no cesto da congregação, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos comerão, mas o que sobejar da carne do pão queimarás com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até que o dia em que se cumprirem os dias de vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Como fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por esses dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés. Capítulo 9. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e trazei-nos perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano sem mancha para o holocausto. Também um boi e um carneiro por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor em oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara a Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor e disse: Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto. Faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, molhou o dedo no sangue e pôs as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar, mas a gordura e os rins e o redenho do fígado de exposição do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou como fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E levou a frissura e as pernas, e queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto e preparou segundo o rito, e fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi, o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e espargiu sobre o altar em redor.
como também a gordura do boi, do carneiro, e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espádua direita, Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou, desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Capítulo 10. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é, que o Senhor falou, dizendo: sereis santificados naqueles que chegarem a mim, e sereis glorificados diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. E disse Moisés a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos que lhes ficaram: tomai a oferta de manjares restantes das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comeis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção dos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta do movimento e a espádua da oferta alçada comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo, porque foram dados por porção, e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espádua da oferta alçada e o peito da oferta do movimento trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta de movimento perante o Senhor, e que será por estatuto perpétuo para ti e para os teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, e ficaram dizendo: por que não comeste a oferta pela expiação do pecado no lugar do santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasses a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário, certamente havereis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta de expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. E se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor?
E Moisés, ouvindo isso, Arão foi aceito a seus olhos.